Shalom, shalom, bom dia! Um dia abençoado no nosso cantinho de oração. Hoje nós vamos falar sobre milagres. Quem não precisa de um milagre? Em um dia de tantas dificuldades, pressão, problemas maiores do que nossa capacidade de resolvê-los, nós precisamos de milagres. Se você precisa de um milagre, levanta a mão aí onde você está. Eu sei que todos nós precisamos de milagres. Há muitos relatos na Bíblia, principalmente nos evangelhos, onde Jesus está atuando, fazendo uma intervenção sobrenatural e trazendo um milagre. Mas eu quero ler um especificamente, que é muito conhecido, mas nós vamos ler pausadamente para extrair tudo que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus ele tinha ensinado por horas a multidão. E quando de repente ele diz, bom, por hoje é só. Agora eu vou para casa, eu vou atravessar o mar. E está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Aqui nós temos duas coisas muito interessantes. O primeiro é que está escrito que já era tarde. Isso significa que já era final de tarde, início de noite. Muitos poderiam ficar assustados, fazer navegação naquele momento. Não, os discípulos não estavam, porque muitos discípulos eram pescadores e os pescadores tinham muita experiência naquele mar da Galileia. Eles não estavam indo em lugar diferente. Eles tinham experiência e eles tinham experiência também neste horário. Não era só no local, o mar da Galileia. O horário, o final da tarde, era o horário que eles pescavam à noite. Eles pescavam à noite. É o horário ideal para pescar. Mas, então, até aqui, os discípulos, você vê que ninguém reclamou aqui. Não, nós estamos no controle da situação. Tudo bem, Jesus, você quer entrar no mar agora? Nós temos experiência. O que pode dar errado? Nada. Nós pescamos tantas vezes aqui, então nós temos domínio, nós temos controle sobre essa situação. Mas Jesus queria provar algo para esses discípulos, que você pode ter experiência, mas há momentos, quando chega o problema, ele não pede licença, ele chega, por exemplo, na casa de um médico, chega a enfermidade, na casa de um professor, chega a dificuldade também, porque talvez o seu filho tenha dificuldade de aprendizagem. Não é porque você domina aquela área que não vai chegar o problema. Na casa da cozinheira pode chegar o problema de falta de provisão, a despeito dela saber cozinhar tão bem, mas está faltando a provisão. Então não importa a área que você domina, chega o dia em que você vai precisar de um milagre. E assim aconteceu. Agora, quando eles entraram no mar da Galileia, eles não foram o único barco a entrar. Você leu comigo, você viu? Muitos barcos seguiram. Todo mundo queria ficar perto de Jesus, todo mundo queria aprender mais com Jesus, todo mundo queria tocar ou ser tocado por ele. Então, muitos barcos acompanharam o barco onde estava Jesus. Mas o problema ainda não aconteceu. Vamos continuar lendo o que está escrito no versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Temporal sempre acontecia. Aqui, em qualquer lugar, sempre vai ter temporal. Mas aqui não está falando um temporal normal, está falando grande temporal. Sabe quando chega o grande problema? Aqui está falando um grande temporal de vento. Eu não sei você, mas o vento, eu me assusto com o vento. O vento, ele é assustador, porque ele leva telhado, ele arranca árvores, ele vira embarcações. O vento, ele é poderoso, ele é assustador.
Ele, quando o vento, certa ocasião, aqui eu moro na Ilha do Governador, e há uns 4, 5 anos atrás, nós vivemos algo inusitado. Vivemos um mini tufão, e aqui na minha casa tudo foi levado, a cobertura, o telhado, vasos foram virados, vidros foram quebrados, água invadiu a minha casa, na sala, as escadas, elas pareciam cachoeiras d'água, e aquilo foi literalmente assustador. Mas o meu neto ficou bem assustado, e eu falei para ele, ele falou: vovó, tá acabando o mundo. Eu falei: olha, é assustador, mas tenha certeza, o Senhor está conosco, nós não vamos ser tocados. E assim o coraçãozinho dele foi tranquilizado. Por isso eu imagino, e eu estava em terra firme, agora imagino um grande temporal de vento no meio do mar, com um barco frágil. Foi assustador, mesmo que eles fossem pescadores experientes. A água começou a entrar no barco, e por mais que eles tentassem tirar, mais água entrava, porque o vento não parava, e o vento levantava as ondas, e as ondas, elas traziam água, e elas arrastavam o barco e traziam água para dentro do barco. Há momento que você, mesmo onde você tem experiência, você perde o controle de todas as coisas. Não, como eu disse, há momentos em que o médico, a enfermidade vem sobre ele e ele perde controle. Mas peraí, eu conheço, mas eu não estou podendo fazer nada na minha situação, eu não posso fazer nada para o meu familiar nessa situação. Tenha certeza, há alguém que tem controle sobre tudo e sobre todos, e esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus estava presente no barco, mas no entanto, eu quero dizer para você, eu enumerei aqui as situações. Primeiro, os discípulos tentaram resolver o problema com as suas próprias forças e com a sua experiência. Eles não acordaram Jesus. Jesus estava no barco. Eles não clamaram por Jesus. Eles não chamaram. A água entrava no barco e eles nada falaram. O vento se levantou e eles nada falaram. Não havia oração, não havia clamor, havia esforço. Eles estavam tentando não deixar que o barco virasse. E com as suas próprias forças e experiência de pescadores, eles estavam tentando. Será que você está tentando resolver o problema, um grande problema, com as suas próprias forças? Você precisa pedir sabedoria a Deus, você precisa pedir a intervenção dele. Então, primeiro os discípulos tentaram resolver com a sua própria força e com a sua própria experiência. Em segundo lugar, os discípulos, quando perderam o controle, quando eles viram que a água não parava de entrar no barco, o vento não parava de soprar, as ondas estavam fora de controle, quando eles perderam o controle, eles deixaram que o medo, o desespero, a angústia tomasse conta da mente, das emoções e da boca deles. Por que da boca? Porque quando você permite que emoções descontroladas, elas dominem a sua mente e as suas emoções, você já roubou a fé. Aqueles discípulos não chegaram perto de Jesus com fé, eles chegaram perto de Jesus com reclamação. Jesus estava a alguns passos deles. O milagre é esse, o milagre é Jesus. E Jesus estava a alguns passos deles no mesmo barco. E eles não clamaram. E quando eles foram para perto de Jesus, eles só reclamaram. Olha o que está escrito. Vamos ler o que está escrito no versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, tudo ficou bem calmo. E então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?
Você viu? Então, Jesus estava no mesmo barco, Jesus estava a alguns passos, eles não clamaram e quando chegaram perto só reclamaram. Será que é dessa forma que você hoje chegou perto de Jesus? Primeiro, você tentou resolver com as suas próprias forças. Depois, você deixou que o medo, a angústia, a ansiedade, a preocupação dominasse a sua mente, o seu coração. E quando você fala com Deus, você só reclama, mas você não clama. Reclama, mas não clama. E você só reclama, mas não coloca palavras de fé diante do Senhor. Mas Deus te ama tanto que mesmo você falando com Ele desta forma, Ele está dizendo: hoje eu vou falar ao vento para ele aquietar e esse temporal. Eu vou dar uma ordem, ele vai aquietar e este temporal vai cessar. Eu digo que a sua oração, você lembra que tinha os outros barcos? Então, o que aconteceu naquele barco, também os outros barcos que estavam no mar foram beneficiados. O que vai acontecer na sua vida hoje vai beneficiar todos que estão ao seu redor. O toque de Deus hoje na sua vida vai beneficiar a sua família e todos aqueles que estão olhando para você e não estão vendo saída, mas eles vão ver que a força e o poder do nome de Jesus atuando na sua vida. Este é o momento de nós chegarmos perto de Jesus e clamarmos com fé. Não vamos fazer como os discípulos reclamar, mas vamos dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Esta é o bem mais precioso que eu tenho, a tua presença na minha vida. Eu quero orar, porque eu creio que o Senhor pode acalmar essa tempestade. Vamos orar neste momento? Compartilhe essa oração com alguém que você ama e vamos orar todos juntos, crendo que Ele é poderoso para se levantar nesta causa que você está colocando, escrevendo aqui nos comentários e fazer cessar este temporal, em nome de Jesus. Senhor, neste dia, nós queremos, assim como os discípulos, muitas vezes os problemas assustam, muitas vezes os problemas fazem com que o desespero tome conta, a preocupação tome conta da mente e das emoções. Mas agora, Senhor, todos nós chegamos diante de Ti, quebrando esse ciclo, Senhor, de reclamações e declaramos com fé que confiamos que o Senhor está conosco no meio deste temporal. Levanta-te, Senhor, no dia de hoje. Nós clamamos, basta uma palavra Tua e o vento acalma, basta uma palavra Tua e essa tempestade cessa. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que a tempestade na área da saúde, na área emocional, na área financeira, familiar, agora cesse na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Venha grande bonança, venha grande calmaria. Senhor, em nome de Jesus, veremos o milagre. Confiamos em Ti e por isso Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que eu estou com um perfil novo no Instagram, Naira Pedrini Oficial. Tem muito material para você. Além do material aqui no YouTube, tem também no Instagram. Aqui tem a área de membros para você que ama a palavra. É só você clicar na área de membros para conhecer mais e mais a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã no nosso devocional.